Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a essa nossa primeira videoaula e iremos dedicar esse espaço para relembrar um pouquinho, nesse primeiro momento, dos conteúdos já vistos em sala de aula lá nas nossas aulas presenciais, tá certo? Então, aqui na nossa disciplina de Meios de Hospedagem 2, nós já discutimos sobre os aspectos gerais do curso de vocês. Por exemplo, o que é que faz um técnico em hospedagem, onde é que pode atuar, como é o mercado de trabalho. Por exemplo, nós sabemos que esses profissionais, eles podem atuar tanto no front office do hotel, através daqueles cargos, né, que possuem contato direto com o hóspede, quanto no back office do hotel, que são os cargos que ficam nos bastidores e são os responsáveis pela gestão daquele empreendimento. Então, podemos dizer que para que o funcionamento do hotel ocorra, temos diversos cargos que podem ser até divididos em alguns departamentos, como o departamento de gerência, administração, departamento de A&B, eventos, os setores, né, que constituem a hospedagem em si, como governança, reservas, recepção, dentre outros vários setores e departamentos. E aí, esses profissionais, eles podem atuar em diversos tipos de meios de hospedagem, como hotéis, pousadas, resorts, cruzeiros e por aí vai. Então, em relação à hospitalidade, também já comentamos em sala de aula e até já falamos sobre as visitas, né, que nós recebemos nas nossas casas. Vocês até já comentaram, né, sobre como é a forma que vocês ou até mesmo os pais de vocês fazem quando recebem visitas. Até falaram, né, sobre a questão da vassoura atrás da porta, mas brincadeiras à parte, quando nós recebemos uma visita em casa, nós tentamos, né, fazer com que a pessoa fique confortável, se sinta bem acolhida, né? Às vezes nós oferecemos até o nosso próprio quarto, né, quando a casa não possui um quarto de hóspedes. A alimentação também, vocês comentaram que as mães de vocês preparavam a melhor comida, ou quando era uma visita rápida, preparavam um lanche ou alguma coisa do tipo, né? E também da questão da preparação da casa, através de uma super faxina, né? Antes da visita chegar. E também sobre todo o acolhimento feito, né? Na chegada e no decorrer do período que essa visita iria ficar na casa de vocês. Então, todos esses detalhes que nós costumamos fazer quando recebemos uma visita nas nossas casas constituem o que chamamos de hospitalidade. Nesse sentido, a hospitalidade é o ato que nós, como ser humano, temos quando recepcionamos, hospedamos, alimentamos, procuramos entreter de alguma forma, né, essas pessoas que estão fora das suas casas e estão temporariamente dentro das nossas casas. Então, ser hospitaleiro é saber receber bem, né, essas pessoas. E aí nós temos também o ser hospitaleiro relacionado ao turismo. Como é ser hospitaleiro sendo relacionado ao turismo? É receber bem os turistas, né? Então, quando nós, quanto moradores de uma cidade, nós procuramos acolher bem aquela pessoa que não é da nossa cidade, por exemplo, dando um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dando alguma informação de alguma localização, nós estamos sendo hospitaleiros, né, com esses turistas. E a hotelaria, que é a rede de hotéis, né, de uma cidade, região, país e etc., constitui, está relacionada com a questão do ser hospitaleiro e da hospitalidade em si. Podemos dizer que o ato da hospitalidade ele tem tudo a ver com o turismo e que os hotéis eles procuram usar essas atitudes atualmente, né, não só como um diferencial, mas também como um serviço essencial para que seja atingida a qualidade, a satisfação do hóspede, né? Tentando gerar esse conforto, né, nesse hóspede. E aí nos hotéis, por exemplo, como é que eles colocam, né, isso como um serviço essencial de qualidade? Por exemplo, a questão da organização do hotel, da limpeza, da decoração, ou até mesmo de um mimo dentro do quarto, vai gerar aquela sensação, né, de acolhimento, aquela sensação de estar em casa. Vocês, até no ano passado, vocês fizeram decorações com toalhas, né? Mostrando aí um dos mimos, né, que pode ser feito
que pode dar essa sensação de acolhimento para o hóspede. Também em relação à alimentação, quando o turista, né, quando o hóspede vê aquela questão daquele cuidado com a alimentação, sente aquela comida gostosa, ele também vai sentir essa sensação de acolhimento através do restaurante ou até mesmo do serviço de quarto, né, que aquele hotel pode oferecer. E também em relação aos serviços, né? Então, o fato de você atender bem, com educação, com um sorriso na cara e também tentando ao máximo, né? Solucionar algum problema que vier, tirar alguma dúvida do hóspede, todos esses pequenos detalhes, eles constituem de um bom acolhimento, fazem com que o hóspede veja que aquele hotel está sendo hospitaleiro com ele. Bom, falando agora um pouquinho sobre o turismo, que também já conversamos em sala de aula, né, sobre os aspectos gerais do turismo. Vocês lembram que nós já falamos até sobre a questão do entorno habitual, fizemos alguns questionamentos do que poderia ser considerado turismo e do que não é considerado turismo. Então, como é que nós podemos definir essa atividade? Então, relembrando aqui, nós vimos que o turismo são as atividades que as pessoas fazem quando elas saem da sua casa e vão para algum destino. E depois retornam do destino para a sua casa. Ou seja, vocês podem observar que é como se fosse um giro. E essa palavra, esse termo, turismo, né, que vem de tour, significa exatamente isso. Um giro, um giro. É sair do seu ambiente, do seu local de moradia, ir para um determinado destino e retornar. Que é exatamente essa volta, né, que o turista faz quando ele sai da sua casinha, lá da sua cidade onde ele reside, para um determinado destino e depois retorna para a sua moradia novamente. Lembrando, né, que esse destino ele não pode fazer parte do entorno habitual. Mas, professora, o que é mesmo essa questão do entorno habitual que você falou em sala de aula? Então, o entorno habitual é o que faz parte do cotidiano daquela pessoa. Então, relembrando aqui um exemplo visto em sala de aula. Então, nós temos uma pessoa que ela mora na cidade de Parnaíba, mas ela todos os dias vai trabalhar em Luiz Correia. Então, de segunda a sábado, ela faz essa viagem, saindo de Parnaíba para Luiz Correia. Para fazer o turismo tem que viajar? Tem. Para fazer o turismo tem que sair de uma cidade que mora para outra cidade e depois retornar para a sua moradia? Tem. Só que a diferença nesse exemplo é que essa viagem, né, curta que ela faz todos os dias, é uma viagem que já faz parte do seu entorno habitual, já faz parte do seu cotidiano. Então, por isso que nesse exemplo, né, não ocorre exatamente o turismo, mas sim faz parte do seu entorno habitual. Então, voltando aqui para a definição, né, nós temos que, segundo a OMT, a Organização Mundial do Turismo, o turismo são as atividades, né, do viajante que visita uma localidade fora do seu entorno habitual. E o detalhe é que é por um período inferior a um ano. Ou seja, se for mais de um ano, aí já não é considerado turismo. Por quê? Porque já entrou num assunto de moradia, né? Já é um entorno habitual ali daquela pessoa. E com o propósito principal diferente do exercício da atividade remunerada por entidades do local visitado. E para que essa atividade ocorra, ela vai acabar necessitando de um suporte, né? De alguns pilares, né, que darão esse auxílio para que essa atividade ela seja realizada. Então, por exemplo, temos aqui a questão das agências e dos guias de turismo. Quando uma pessoa ela vai viajar e não é uma viagem por conta própria, ela provavelmente vai solicitar esse tipo de serviço. Então, os dos guias, por exemplo, um passeio, ela vai precisar de um guia que vai fazer todo esse procedimento, né, de guiamento durante esse passeio. Porque quando uma pessoa viaja para um local que ela nunca foi, ela vai o quê? Querer segurança, querer conforto. E aí tem essa questão dos serviços dos guias e também das agências em si, que organizarão toda a viagem, né? Desde o momento das passagens, o local que a pessoa vai se hospedar,
os restaurantes, os passeios e etc. Então, já que falamos aí na questão das passagens, outro pilar é a questão do transporte. Então, se o turista vai sair da sua cidade para outra cidade, muito provavelmente ele não irá fazer esse percurso a pé. Então, ele vai utilizar algum meio de transporte, seja um carro, ônibus, trem, avião, navio e etc. Também tem a questão da alimentação. Então, se você está em outra cidade, muito provavelmente você irá num restaurante, num bar, né? Fazer a questão, dependendo do tempo, né, que essa pessoa irá ficar, tem a questão do café da manhã, do almoço, do jantar, do lanche, de um coquetel num bar, de bebidas, um evento, né? E por aí vai. E também, como até a nossa disciplina já é o nome, né? Essa pessoa, quando ela não irá ficar na casa de um parente ou um amigo, ela precisará de um local para se hospedar. Então, aí nós temos os diversos tipos de meios de hospedagem, né? Que ela pode, de acordo com a sua preferência, ela vai poder utilizar. E também já vimos algumas diferenças, né, entre alguns termos, como a questão da diferença de turista para excursionista. Então, lembrem aí que em sala de aula vocês até deram exemplos, né, das viagens que vocês já fizeram, das excursões. Vocês até falaram que geralmente o excursionista, né, ele é uma viagem feita em grupo e cujo valor é até mais barato, né, do que uma viagem sozinha. E aí, outra diferença que nós podemos ver em relação ao turista e o excursionista é que, para ser considerado turista, ele deve permanecer nesse destino no mínimo 24 horas e no máximo um ano consecutivo, né? Que é a data, né? O período para ser considerado turismo. Ou seja, nesse caso aí do turista, acaba tendo que ter a pernoite. Então, essa pessoa ela vai dormir no meio de hospedagem ou na casa de um parente amigo. E já o excursionista não tem essa questão da pernoite, porque como passa menos de 24 horas, é aquela viagem de bate e volta, que a pessoa vai e retorna no mesmo dia, certo? Então, esse primeiro momento, pessoal, foi mesmo para relembrar toda essa questão de aspecto geral que constitui a hospitalidade, que constitui o turismo, porque são assuntos que nós iremos precisar para nós darmos continuidade à nossa disciplina de meio de hospedagem, tá bom? Então, por enquanto, eu gostaria mesmo de agradecer e logo iremos retornar para as nossas aulas presenciais, se Deus quiser e permitir. Isso está mais perto do que longe, tá bom? Então, obrigada e até a próxima videoaula.